Diga-me quem não sonha ou já sonhou em ser rico um dia, a não ser que já tenha nascido em uma família rica e que seja o herdeiro de uma fortuna. Se não for o seu caso, vai precisar acertar os números da loteria. Como já sabemos, o quão improvável que isso é, você terá um longo e desafiador caminho pela frente. Se você não nasceu rico, porém pretende se tornar um, você terá que enfrentar um desafio enorme. Mas antes de iniciar, você tem que saber a diferença entre dois princípios básicos: simplicidade e facilidade. Apesar de muitos considerarem como sinônimos, são totalmente diferentes. E saber a diferença entre eles vai mudar completamente a visão do seu modo de pensar e, sobretudo, agir. A diferença básica é que simplicidade tem a ver com o grau de dificuldade para se entender alguma coisa. Por exemplo, uma carreta carregada de cimento chega na obra e o engenheiro pede aos ajudantes para descarregar. Isso é algo simples de entender, porém, nada fácil de executar. Mas por que diabos você tem que saber disto? A verdade é que, para chegar à prosperidade, não é nada complicado. Complicado, por sua vez, é o oposto de simples. Ou seja, não é preciso muito esforço intelectual para entender o que tem que ser feito. O problema é que não é nada fácil. Acho que agora você já entendeu que o caminho para a prosperidade é simples, mas não é fácil. Você vai ter que estudar, trabalhar muito e se esforçar para ignorar tentações. E elas virão com toda certeza, sem dúvidas. Afinal de contas, o que você tem que fazer para ficar rico? E a resposta é simples. Você vai precisar de apenas 3 coisas. Primeiro, você tem que gastar menos do que ganha. Segundo, você tem que investir o que você poupa. E terceiro, você tem que repetir o processo. Para você conseguir fazer tudo isto, recomendo ler o livro Pai Rico, Pai Pobre, no qual o autor nos ensina a sair da corrida dos ratos. A corrida dos ratos nada mais é do que um ciclo. Porém, aqui este ciclo é negativo. E ele se resume em trabalhar para ganhar dinheiro, gastar, pagar conta, trabalhar mais para gastar mais, e assim se torna um verdadeiro inferno, pois aparentemente ele nunca acaba. Sair da corrida dos ratos é o primeiro passo a ser dado em direção à liberdade financeira. Sair da corrida dos ratos pode ser simplificado em gastar menos do que ganha. Ter que gastar menos do que ganha todos já sabem. Mas, por que a grande parte das pessoas não conseguem fazer isso? E a resposta para isso é simples, porque as pessoas em geral não estão dispostas a se sacrificar. E eu te pergunto, você está disposto a se sacrificar? Porque se você não se sacrificar, não adianta nada. Tenha consciência de uma coisa: toda grandiosidade é construída através de muito sacrifício. Depois da conscientização de que você terá que se sacrificar, você vai ter que criar um planejamento, do qual mostre minuciosamente todas as ações que você terá que executar. Agora chegou o momento de colocar em prática o que foi planejado. Agora é só começar a agir. Colocar a mão na massa, para ir em direção ao topo. Mas uma coisa que eu aprendi no livro, O Obstáculo é o Caminho, é que a ação requer coragem, não impetuosidade. Depois da fase de poupança, no qual você será capaz de juntar dinheiro, você chegará à fase dos investimentos. Nesta fase você já estará na frente da maioria esmagadora das pessoas. Mas ainda não é o suficiente para você ser o rei do dinheiro. Para você se tornar o rei da grana, você terá ainda um longo caminho pela frente. Você terá que continuar gastando menos do que ganha e reinvestir os lucros. Assim você vai colocar os juros compostos a seu favor. Como diz Einstein, os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. Quem entende ganha. Quem não entende, paga. Resumindo o conteúdo apresentado até aqui: gastar menos do que ganha e investir o que sobra. Mas, ainda existem algumas coisas que é importante mencionar. Por exemplo, segundo o autor Napoleon Hill, do famoso livro Pense e Enriqueça, que estudou por muitos anos o comportamento de pessoas ricas, nos diz que o ponto de partida de qualquer conquista é o desejo. Mas não é qualquer desejo. É aquele desejo que só de pensar dá um frio na barriga. É um desejo ardente de querer vencer, desejo ardente de querer prosperar. Já falamos que para enriquecer você terá que investir. Porém, o que você tem que saber é que, para investir além de dinheiro, você tem que ter conhecimento. Depois de escolher em que investir, e são muitas opções: bolsa de valores, criptomoedas e negócios tradicionais, são apenas algumas das opções. Escolha com cuidado o que for melhor para você.
Uma dica simples para negócios é pensar em resolver algum problema específico. As pessoas pagam para resolverem problemas para elas. Agora é só você tomar coragem e agir. Te vejo lá no topo.